Pessoal, hoje nós vamos contar uma história que tivemos no escritório, uma história muito peculiar e bastante delicada, digamos assim, né? Eu não vou citar nomes, evidentemente, para respeitar a nossa ética profissional. Contudo, vou contar para vocês, passo a passo, como aconteceu tudo isso, como esse cliente nos procurou e o que aconteceu no final das contas. Como foi o desfecho final dessa história. Fica aqui comigo que eu vou te contar. Posso lá? Tá. Bem, pessoal, uma certa oportunidade, o rapaz nos procurou e ele tinha cometido várias infrações. Esse rapaz, ele gostava de tomar uma cervejinha. Trabalhava muito durante a semana, chegava final de semana, fazia um churrasco, tomava uma cervejinha. Numa certa ocasião, deu uma carona para um amigo dele. O que aconteceu? Eles tinham tomado muitas cervejinhas, não poucas, muitas. Foram parados pela Polícia Rodoviária Federal. Quando a Polícia Rodoviária Federal os abordou, o motorista se negou a fazer o teste de alcoolemia, o etilômetro, o bafômetro. É possível se recusar? Sim, é possível se recusar, é um direito seu. Contudo, isso implica algumas situações, que não vamos abordar agora porque não é no momento específico. Mas vejam bem, o nosso cliente, ele não só se recusou a fazer o bafômetro, como chutou o bafômetro da mão do policial rodoviário federal, chamou ele de muitas e muitas coisas que não são nada agradáveis e principalmente para se dizer para uma autoridade policial. E além do mais, agrediu o policial rodoviário federal no soco e no chute. Ou seja, nosso cliente ele cometeu esse desatino. Não bastasse, o policial federal, ao se distrair quando agredido, o nosso cliente entrou no carro e empreendeu fuga. Empreendendo essa fuga, disparou enlouquecidamente pelo perímetro urbano da cidade e avançou sinais, semáforos em vermelho, áreas movimentadas, áreas escolares, né, em que pese ser um final de semana, mas havia sim eventos escolares coincidentemente naquele final de semana. Então, pessoal, nosso cliente acabou cometendo inúmeras infrações, ou seja, um concurso de crimes. Lesão corporal, desacato, desobediência, resistência, direção perigosa e, enfim, inúmeras condutas ilícitas. Pior, crime na Justiça Federal, ou seja, a agressão foi com um agente público federal. Muito bem, nosso cliente poderia ser preso, poderia ter sua licença de conduzir cassada, suspensa e inúmeras consequências. Nosso trabalho foi muito árduo, muito difícil. Nosso cliente, se você está me assistindo agora, você vai lembrar de toda a nossa epopeia, aquilo tudo que passamos, né? Então, pessoal, concluindo nossa história de hoje, se você for beber, de fato, não dirija. A não ser que você tome uma cerveja sem álcool, tá? E, acima de tudo, respeite a autoridade policial e não agrida, não desacate e não tenha nenhum tipo de resistência, porque ele é um cidadão, assim como você, que está fazendo o seu trabalho da melhor forma possível para cuidar da segurança de todos nós, todos os cidadãos. Então, fica a dica e um abraço à galera da Polícia Rodoviária Federal. Isso aí.